Muito bem, então vamos começar o nosso estudo, não é? Nos unindo em pensamento, em oração, serenando as nossas mentes e fazendo uma prece que a gente vai dedicar a todos aqueles irmãos que mais necessitam, doentes, pobres e miseráveis, as crianças órfãs e abandonadas, a velhice desamparada, a todos aqueles nossos irmãos em zonas de guerra e de conflitos, aqueles que são vítimas de violência. Que a espiritualidade possa levar a todos eles um pouquinho da nossa vibração, um pouquinho das nossas energias. E assim a gente faz a prece que o Mestre do Amor, Jesus, nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, os nossos erros e os nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. E que assim seja. Antônio, fica à vontade para conduzir o estudo. A gente estava fazendo a prece de abertura. Você está com o microfone fechado, Antônio. Só um minutinho. Você não está. Muito bem. Consegui. Muito bem. Hoje nós vamos voltar naquele capítulo que nós iniciamos na semana passada, né? O item 10, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Só para a gente lembrar, falar um pouquinho, deixa eu colocar aqui a apresentação. O, o segundo. Nós estamos estudando o livro Espírito da Verdade, né? Só para a gente lembrar, esse livro, ele fez parte de um estudo do Chico Xavier, né? E do Valdo Vieira, em Uberaba, né? No centro espírita que eles participavam, né? União Espírita Mineira. E esse estudo foi feito de 56 a 61, foram 5 anos, né, praticamente, de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com a participação dos espíritos, né, dando algumas orientações como essa que nós estamos estudando. Nós já estudamos o capítulo 1, capítulo 2, e agora nós estamos no terceiro. E funcionou assim, o Chico Xavier recebia as páginas ímpares, né, e o Valdo Vieira recebia as páginas pares. Você vê que foi um trabalho longo, né? O nosso também, na medida que a gente vai estudando o Evangelho, toma-se um tempo, né, importante para a gente entrar nos detalhes, entender com profundidade os ensinos que estão sendo trazidos para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o item 10, que é o item que deu origem ao capítulo 3, né? E, então a gente está falando muito sobre caridade, né? Só lembrando,
como Jesus entendia a caridade. No Livro dos Espíritos foi feita essa pergunta ao Espírito da Verdade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Então é muito importante a gente ir compreendendo, né? Faustinho, você está querendo falar alguma coisa? Não, não, Antônio, eu só dei um oizinho para vocês, que eu entrei, mas precisei dar uma saidinha e já voltei. Ah, tá bom. Tá joia. Então, Jesus entendia assim, né, segundo os Espíritos, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, nós estamos entrando a fundo, né, na questão da caridade. O estudo anterior foi muito voltado nisso e nós continuamos, né, esse estudo agora por isso. Benevolência é completamente diferente de beneficência, né? Beneficência tem muito a ver com a caridade material. A benevolência tem a ver quando você olha para o próximo, né, e busca fazer o melhor por eles. E ele coloca a importância também da indulgência, de receber as pessoas conforme elas são, se a gente ficar exigindo elas serem daquele jeito que a gente gostaria do outro, né? Então, e a gente está sempre pronto a perdoar as ofensas, né? Perdoar verdadeiramente, que não é uma tarefa ainda simples para muitos de nós, né? Para mim também, mas que há uma necessidade que a gente tenha esses 3 pontos em mente, né, nesse trabalho que nós estamos buscando cada vez mais em compreender, né? E esse texto, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa assim: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque a sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. A gente vê que está sendo colocado para a gente ainda no futuro, né? Que nós ainda não temos paz na Terra, né? E, com certeza, a gente ainda não compreende, né, o reino de Deus, né? Então, no mundo espiritual também ainda há muito conflito, muito desequilíbrio, né? De certa forma, vamos dizer assim, retratando muito o que nós estamos vivendo ainda aqui na Terra, né? Mas essa é a nossa legenda, né? Que é o título do capítulo 3, a legenda. Para a gente guardar muito bem isso, né? Até aqui, alguma pergunta, pessoal, alguma colocação? Imagina, né, quando a gente poder viver verdadeiramente em paz, né? Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Ela brilha no céu como aurora santa, na fronte dos eleitos e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. Muitos de nós, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Quando nós, né, desencarnarmos, o que nós esperamos encontrar no mundo espiritual? O que vocês imaginam que vão encontrar lá com a vida que nós estamos levando atualmente? Vocês já pararam para dar uma pensada nisso? Nós estamos no planeta ainda, né? De provas e expiações. Como vocês imaginam que vocês vão estar lá? Alguém arrisca aí a dar uma ideia?
Eu posso falar o que eu gostaria, né? Ô, Nilson, por favor. Oi, Antônio. Eu, eu, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Parece que está falhando. Não, tá não. Então, eu acho que a gente vai encontrar do outro lado aquilo que a gente tá assim, no presente momento o que a gente está vivendo, a gente de acordo com o nosso interior, né? Nosso espírito está vivendo. Então, é por isso que é importante a gente ir acalmando, né? Sendo, lógico que é difícil, porque ser não é, querer ser não é a mesma coisa que ser, né? Mas eu acredito que vamos chegar do outro lado, não muito diferente do que estamos aqui, porque é difícil, assim, tá bem, morrer bem, né? Porque teria que estar bem desligado, é, bem desapegado, né, das coisas materiais, que a gente tem muito apego ainda, né? Então, eu acredito que a gente vai levar muito daqui para onde a gente vai. Então, a gente vai para um pontinho lá do umbral, um pouquinho melhorzinho, sim, para poder continuar o serviço. É só uma opinião minha, eu acho. O microfone fechado, Antônio. Mais ninguém aí imaginou como é que é o Faustinho? Então, Antônio, lendo aí a apresentação anterior, estão me ouvindo bem? Me fez lembrar a minha mãe. Depois do, do enterro dela, conversei com várias pessoas, amigos, familiares, né? E aí eu fiquei sabendo de coisas que eu fazia ideia, mas eu não tinha noção, né? Então, a minha prima que mora em São Caetano, teve aí, ela contou uma história da minha mãe de quando eu era pequeno, eu devia ter aí na faixa aqui de talvez uns 6, 7, 8 anos. Eu não lembrava disso. Mas ela viveu, eu acho que é no slide anterior a esse aqui, Antônio. É, eu acho que a minha mãe, ela viveu muito isso. É toda a época que a gente passou junto, e desde Casabranca, de quando eu era pequeno, que eu me lembro, não no posto, porque no posto eu ainda era muito pequenininho, mas na casa de baixo, ela sempre foi muito benevolente, indulgente e perdoava as ofensas. Apesar de que, bom, as ofensas foram bastante, porque nessa época meu pai não tinha mediunidade, ele era católico, só que ele via os espíritos e conversava com eles. E os vizinhos mais conhecidos ali do posto sempre falavam para ela: Luísa, você vai deixar ele louco, você vai acabar matando o Fausto, você vai internar ele vai ficar doido, ele vai ficar maluco. Então ela sempre recebeu muito esse tipo de... E às vezes as pessoas olhavam para ela com olhares. Mas, assim, no nosso cantinho,
eu até falei lá no velório que praticamente quase todos que estavam lá passaram na mão dela. E ela era muito diferente do meu pai. E eu acredito que ela tratou todos que passaram com ela, né, foi a expressão que eu usei, foi como uma galinha que abre as asas e traz todos para debaixo dos braços. E quando ela partiu, eu fiquei assim feliz, porque eu tenho, não é certeza, eu tenho uma fé absoluta, eu tenho uma crença que ela, nessas 2 semanas, ela está começando a fazer alguma coisa. E realmente isso acontece. Mas para alguns é mais difícil. Por exemplo, para mim, às vezes é mais difícil. A benevolência, tudo bem, mas a indulgência, às vezes, ainda é uma coisa que eu não consegui aprimorar bem. E perdoar as ofensas também, às vezes, é difícil. Mas para ela é muito simples. Era muito simples, porque os espíritos que se manifestavam pelo meu pai, quando vinham, ela os recebia com uma dedicação, com carinho, com, com amor muito grande. Assim, era impressionante como ela se doava para eles. Tanto ela quanto a Lídia Leda. Só que a Lídia Leda era um pouquinho diferente. A Lídia era aquela pessoa mais firme, mais rígida, que cobrava mais a responsabilidade. E a Leda era que punha panos quentes. Né? E agora, já a minha mãe não, ela era totalmente diferente das duas. E, mas para a gente chegar nesse ponto, eu vou falar para mim, ainda não estou preparado. Para mim chegar no nível que está, que eu considero o nível que minha mãe está, ela estava aqui quando encarnada, aí eu não chego em 30% do que ela era. O amparo que ela teve, a ajuda que ela teve em todas as dificuldades que nós passamos. E olha, tanto eu quanto as meninas sabemos disso. Eu, a Malu e a Lívia sabemos disso, a Lídia, a Leda também, mas assim, ela sempre mostrou uma paz muito grande para a gente, uma confiança, uma fé, né? Ela ensinou a gente a acreditar nisso, ela ensinou a gente a ser dessa forma. Só que ela ensina, mas eu tive mais dificuldade de aprender. Não por não ter exemplos, talvez por vagabundice mesmo, por falta de vergonha na cara, né? Eu não conseguia superar algumas coisas ainda. Agora enxergo isso melhor e estou tentando reparar isso, mas não é tarde, mas não vai ser assim aquela recuperação que eu podia ter tido se eu tivesse agido assim desde o começo. Então, eu posso dizer que tudo que está aí, ela demonstrou. Ela foi um exemplo. A hora que vocês tiverem condições de conversar com outras pessoas do cantinho, porque cada um tem uma história dela, uma história particular com ela. Cada um teve uma história particular com ela. E isso que você colocou agora. E eu acredito que ela deve ter chegado lá bem
não bem próximo, mas quase desse jeito aí. Porque eu falo que as pessoas falam, a dona Luísa foi uma guerreira, foi uma lutadora. Não, ela foi mãe. Mãe. Ela foi mãe, em todos os sentidos. Para quem é que chegasse lá, passasse na secretaria como a primeira vez, ela era mãe. Eu lembro a primeira vez que a dona Lourdes chegou lá, e o Nardinho, que eles passaram com ela lá na primeira vez, ela os recebeu e deu um abraço em cada um deles sem nunca ter visto. Então, assim, é uma coisa que eu não tenho como explicar, mas posso garantir o que ele escreveu aí, pelo exemplo que minha mãe nos deu. Então, gente, para mim isso, hein? Não é para todo mundo, não, é para mim. É a opinião minha, sou eu que estou colocando. E alguns podem até pensar que eu estou exagerando, mas para mim não é exagero, não. É importante. Eu estou fazendo essa pergunta porque quando a verdadeira vida nós sabemos, né? Tudo que nós estamos estudando, e na própria vivência, nos trabalhos mediúnicos, tudo, a verdadeira vida é do espírito. Antônio, eu estou ouvindo você muito longe. É? Agora melhorou. Vou deixar o microfone mais perto. Beleza. Essa pergunta eu estou fazendo porque eu acho ela é importante pelo seguinte. A verdadeira vida nós sabemos que é espiritual. Mas a gente aqui, no mundo material, a gente não tem notícia disso, a não ser através dos livros da codificação e trazidos pelo Chico Xavier. Né? E é muito importante, já que a gente não tem essas informações na escola, né? Por exemplo, você nunca viu falar somente agora, né, de moral, falar que o egoísmo e o orgulho são as maiores chagas da humanidade, né? Que cada um segundo as suas obras. Então, essas informações a gente encontra na medida que a gente vai adentrando no estudo da doutrina espírita. E por que isso é importante? No momento que você vai para o mundo espiritual, você está diante da vida eterna. Tá? E você vai levar com você aquilo que você construiu, não materialmente. Materialmente ninguém leva nada, nem o corpo. Mas o que eu estou construindo espiritualmente? Né? O que a gente sofre não é porque Deus castiga, não. As pessoas que estão estudando o céu e o inferno, fica muito claro no estudo desse livro de Allan Kardec, que a gente sofre em função das nossas imperfeições. Então, o grande esforço nosso, quando a gente reencarna, é que fica mais fácil da gente perceber as imperfeições e fica, na minha visão, né, mais fácil da gente corrigi-las. Por quê? A gente não tem a lembrança do passado. A gente, muitas vezes, pode estar convivendo com uma pessoa que a gente feriu muito, mas nem ela lembra, nem a gente lembra. Então, fica a oportunidade, às vezes a relação é difícil em função, vamos dizer assim, de a pessoa pressente, né, que tem alguma coisa ali que não está muito legal e tudo, e às vezes fica um certo mal-estar, que é aquela antipatia que a gente chama de antipatia gratuita, né? Mas na medida que a gente tem esse tipo de sentimento, que a gente vê que isso é orgulho, que é egoísmo, a gente vai se esforçando para corrigir, a gente deve voltar para o mundo espiritual um pouquinho melhor do que a gente veio dele. Eu não acredito que seja possível, numa encarnação, como a que nós estamos tendo agora, a gente corrigir todas as nossas imperfeições. Mas pelo esforço que nós estamos fazendo,
dá para imaginar como a gente pode estar lá. Porque o que a gente gostaria quando a gente voltar para o mundo espiritual? Nós espíritas sabendo, muita gente dentro de outras religiões fica esperando o paraíso, não é isso? Lá, ficar descansando e tal. E nós que estudamos a doutrina espírita, sabe o que a gente vai encontrar lá? É muito trabalho. Eu lembro que a espiritualidade às vezes brinca, elas falam assim, se você quer encontrar os anjos, não vai para o céu, não. Vem para cá. Vem para onde tem sofrimento, tem dor, tem dificuldade. É aí que estão os anjos, é aí que estão os trabalhadores do Cristo. Né? E se a gente quer voltar para o mundo espiritual e trabalhar na seara do Cristo, a gente precisa aprender a lidar. Né? Por exemplo, quando chega uma pessoa hoje perturbada, nervosa, dentro da sua família, você consegue lidar bem com isso? Consegue ajudá-la a sair desse quadro? Ou não? Porque quando a gente estiver no mundo espiritual e for ajudar uma pessoa, né, um espírito nessa condição, se a gente não conseguiu fazer isso aqui enquanto estamos encarnados, será que a gente vai conseguir fazer isso quando nós estivermos lá? São coisas para a gente pensar, porque a caridade é isso, né? A caridade está muito ligada, não tem como praticar caridade sem convivência, tem, gente? É possível isso? Né? Ô, Faltinho, pois não. Então, Antônio, eu tenho pensado nisso já há bastante tempo. Né? A gente lê, estuda, conversa, troca ideias, faz reflexões juntos, ouve palestrantes, vê exemplos, mas cada um responde de um jeito. Mas aí tem uma pergunta que eu sempre me faço. O que é certo? O que é o certo? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Ah, eu estou. Não, eu estou porque eu li lá no Evangelho, eu estudei, eu, eu ouço as afirmações do Alexandre, eu ouço as reflexões do Eduardo, eu ouço o Antônio, eu ouço o Genivaldo. Não, eu estou certo. Eu estou certo. Eu estou fazendo certo. Será? Porque por mais que a gente ache que está fazendo certo, eu sempre me pergunto, quanto falta para mim chegar a 40% do Chico? Não estou dizendo do Chico, de toda a obra dele, das coisas que ele fazia, mas da convivência dele com a família dele. As histórias que a gente ouve dele com o irmão, a irmã, os sobrinhos, né, os que ficaram junto do filho dele. Então, quanto que a gente está chegando próximo dos 40% do Chico? Porque ele foi um exemplo de tudo isso que foi colocado aqui até agora. De caridade, de humildade, de bondade, de benevolência, de tolerância, de compreensão, tudo, tudo, tudo. Ah, mas o Chico tinha vantagem, né? Ele sentia as coisas, ele via, então ele podia saber, né? Tá. Aí eu me pergunto, você seria capaz de viver com a mediunidade do Chico todo?
você seria capaz, eu pergunto para você seria capaz, se tivesse a habilidade dele de fazer 30% do que ele fez? Então, é uma coisa assim, a gente vai passar para o outro lado com aquilo que a gente fez, e o que está feito, está feito. O que nós vamos melhorar daqui para frente depende da gente, é o que a gente vai levar também. Mas aí vem uma outra afirmação que o Divaldo fala. Tudo que você faz depende da intenção. Então, nossa, eu faço bastante caridade, eu saio, eu faço. Mas todo mundo acha que eu sou um sentido, que eu sou uma pessoa boa de coração, mas lá no pensamento, lá dentro, lá no fundinho, vem a pergunta: qual a intenção? Ah, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para uma colônia lá, ficar num lugarzinho bem legalzinho, junto com gente boa. E aí? Aí vem o que você falou, Vitória. Chega lá, você descobre que tudo aquilo que você, dos 100% que você achava que era certo, 100% do que você achava que era certo, só 10% prestou. Os outros 90% teve uma intenção por trás. E aí você vai falar assim, você chega lá e fala assim, mas por que eu vim parar num lugar desse? Então a gente tem que se conscientizar de que tudo isso tem que ser feito com uma intenção. Amar ao próximo. Se não tivesse intenção, o valor dela já está diminuindo. E aí eu penso assim, né? O que é amar ao próximo? Bom, amar ao próximo começa no pensamento. Você está indo, vou dar um exemplo que o Alexandre sempre fala, né? Você está indo lá numa avenida de São Paulo, de algum lugar lá, aí você para, tem um cara no farol, você foi lá ver ele pedir coisa, até põe a mão assim do lado para ficar com o rosto meio lá, ver ele pedir coisa, mas, bom, vou dar um negócio para ele qualquer. Pega lá um dinheirinho. Olha, tá? Agora, quando você pega, né? Pega ele, sim, pega na mão dele, Deus te abençoe. Fique com Deus. E aí a coisa é outra. Mas tem que fazer isso com sentimento. Então, por mais que a gente converse aqui, por mais que a gente fale, se essas atitudes não começarem a ser feitas, nós vamos levar para lá muito pouco. Da mesma forma, quando quem trabalha no centro, quem participa de reunião mediúnica, e sente o espírito se aproximar, e às vezes ele vem sentindo tudo aquilo que ele sentia quando desencarnou. Eu posso dizer para vocês, porque eu já senti muitas coisas, né? Formiga andando pelo corpo, picando tudo, os bichos comendo a carne, sofrimentos enormes. Quando a gente auxilia esses irmãos sem
com uma intenção, que é compartilhar a dor com ele, saber o que ele está sentindo, porque nós não temos como aliviar essa dor. O que nós doamos para ele são os nossos fluidos, a nossa energia que o corpo gera, da matéria. Mas quem conversa com ele, que são os dialogadores, eles têm essa capacidade de transformar esse sofrimento deles, essa dor. E a dor de sofrimento não é só a dor física, né? Porque tem a dor física, a dor do espírito e a dor do sentimento, né? A dor que está gravada no espírito dele, a dor do que ele está passando. Então aí já está fazendo alguma coisa. É difícil. Mas aí começa o verdadeiro sentido de tudo isso. Então, a gente sabe, a gente estuda, a gente reflete, a gente conversa, a gente vive, mas precisamos começar a moldar o nosso pensamento. É por ele que nós vamos chegar no que você falou, Antônio. Você vai conseguir olhar para o outro quando você vai dar um lanche, quando você vai dar um dinheirinho para o cara comprar lá um café, um café com leite, um pão com manteiga para ele comer, ou quando você vai levar uma cesta básica. É aquele pensamento, né? De você estar vivendo com ele aquele momento que ele está ali, porque para ele, o cara que está na rua pedindo, para alguns deles é doloroso isso. É uma dor que marca o espírito. Ah, mas o que ele fez para merecer? Não importa o que ele fez para merecer isso. Se ele está passando por isso, seja por vontade própria dele, ou se seja por uma necessidade, ou porque ele está nessa vida, porque ele está resgatando alguma coisa do passado, não importa. Era isso que Jesus fazia. Era isso que o Chico fazia. Quando o Chico atravessou a rua, foi lá conversar com o mendigo que estava debaixo da marquise, lá, tudo sujo, o pessoal falou, Chico, você vai lá conversar com ele. O homem está fedendo, Chico. O homem faz um mês que não toma banho, está cheirando mal, você vai lá. Mas ele é o nosso irmão. Aí chega perto, o Chico vê que aquele lá era um espírito que estava num dos últimos graus e pediu para vir daquele jeito, para passar por aquela prova, para ele ter certeza que ele não falharia. Mas antes de ele ver isso, ele foi lá. Quem de nós vai? Poucos. Então, Antônio, essa é a parte principal. Ela começa na fraternidade, com a esposa, com o filho, com o vizinho, com aquele que quer te ouvir, com aquele que está precisando de um olhar seu, de um olhar de cada um de nós. A gente, algumas vezes, se sente sozinho, solitário. Nós não estamos. Solitário. Talvez estivesse se esse menino que você colocou na foto não tivesse esse irmão do lado dele para dar comida para ele. A gente tem perna, a gente tem pé, tem dedo, tem mãos, tem braços. Ah, mas é difícil para mim superar a solidão, ou então se sentir sozinho. Lute, ore.
E quando encontrar alguém que vive assim, lembre do que você passa, porque aquele que está ali na rua pedindo, aquele que está passando fome, não tem ninguém. Efetivamente, não tem ninguém. Então, desculpa, mas eu acho que eu estou começando a passar do limite. Tranquilo, Fausto. Eu tenho uma pergunta para vocês também, outra, né? Existe uma maneira de aprender sem errar? Alguém consegue aprender sem errar? E aí tem uma armadilha danadinha aí, né? Pois não, Alexandre? Você sabe, André, primeiro eu queria responder a primeira pergunta. Então vamos lá. A primeira pergunta é assim, para mim, no meu entendimento, você perguntou, pô, como é que vai ser quando eu chegar do lado de lá? Vai ser tudo igual, não é? Nós somos o que a gente é, não é? Esse é o meu entendimento e aquilo que eu acredito. Então, quando a gente for pro lado de lá, não é? Ah, a gente sempre recebe ajuda, mas seremos o que somos, com as nossas qualidades, não é? Com os nossos defeitos, e vamos continuar o aprendizado que a gente precisa ter, só que com diferentes experiências, não é? Uma outra coisa que eu queria comentar antes de responder a sua pergunta sobre os erros, né? Se dá para aprender sem errar, era para dizer o seguinte: a gente estudou na lição passada, e eu vou fazer um gancho com o Faustinho, não é? O título era Excessos e Você. André Luiz é muito sábio, porque o que ele pede para a gente? Para que a gente comece por aquilo que a gente é capaz de fazer, não é? Então, pedir que a gente transforme a nossa mente, faça as coisas realmente do fundo do coração, significa fazer a nossa efetiva transformação moral, não é? Como a gente ainda é muito apegado a algumas coisas, apegado à matéria, todo mundo traz egoísmo dentro de si, não é? André Luiz muito sábio diz, comece do começo, não é? Comece pelos excessos. Queria só lembrar, eu acho que o Faustinho tem toda a razão, mas vamos começar do começo, porque assim a gente se anima, porque essas coisas, é importante que a gente vá se animando conforme a Isso. gente vá, não é? Agora eu vou responder, dá para aprender sem errar? Dá. Eu acredito que dá. Porque como é que a gente aprende? A gente aprende pelos bons exemplos, a gente aprende com os maus exemplos, não é? A gente aprende estudando e a gente aprende errando. Então, tem várias formas da gente aprender, não é? Então, Antônio, eu acho assim, eu acho que dá para aprender sem errar? Dá, dá, sabe? A gente consegue aprender sem errar. Mas caso a gente não consiga, talvez a gente precise errar para aprender, Não tem, assim, né? você quando está estudando, por exemplo, né, a gente vai fazer exercício e é natural, você nunca fez aquilo, né? E, e é um grande problema, as pessoas perfeccionistas, elas sofrem muito, porque elas não querem errar. O que elas fazem? Se afastam. Né? Então, tudo bem, você tá com um problema na família, está com alguém ali passando por dificuldade e tudo, você nunca lidou com uma situação dessa, uma crise desse tipo, né? Você nunca passou por isso, um familiar que está doente, está passando por uma dificuldade grande, você não sabe, mas você vai tentar. Né? Você está imbuído, você tem tudo aquilo que você aprendeu do Evangelho, toda aquela matéria, agora vamos botar em prática. Né? Vamos botar em prática. Aí você vai ter que lidar com emoções, que é muito do corpo animal, né? Às vezes você vai sentir raiva, às vezes você vai sentir medo, às vezes você vai sentir tristeza, mas na medida que você vai aprendendo a lidar com isso em favor do outro, você vai vencendo essas imperfeições, você vai conseguindo ganhar paciência, né? Porque tudo isso nasce do trabalho, porque é uma coisa que a gente vai aprendendo com a doutrina espírita, que nada vem de graça. Deus não dá nada para a gente de graça. Tudo vem do nosso trabalho, tudo. Né? E a gente, pela prática nossa aqui mesmo do mundo material, a gente não consegue
fazer certo a primeira vez. Lembra quando nós estávamos lá aprendendo as primeiras letras? Eram os garranchão, né? Aí, com o tempo, a gente foi aprendendo a escrever melhor e tudo. Alguns até hoje têm o garranchão, né? Mas a gente conseguiu entender um texto mais complicado. Mas no início a gente fazia uma interpretação não muito boa. Então, esse processo é normal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado dentro do aprendizado que nós vamos, não ficar muito preso ao perfeccionismo. Se dá o direito de errar também, né? Tentando fazer certo, né? Tentando fazer da melhor maneira possível. A gente vai conseguir agradar a todo mundo sempre? Não, não vai conseguir. E daí? Né? Se você está com a sua consciência que você está fazendo aquilo sem segundos interesse, sem desejar manipular, né? Você está fazendo exatamente porque você quer o bem daquele ambiente que você vive, das pessoas que estão com você, aí você vai ganhar muito com isso, né? E outra coisa que ajuda muito a gente a aprender, a gente é ouvir o outro, ouvir até as críticas dele, né? A gente vê aquilo que serve, vai nos ajudar, e aquilo que não é útil, a gente descarta. A gente não está compreendendo naquele momento que aquela crítica é boa, então, mas se a crítica é boa, faz sentido, que o nosso comportamento está gerando aquilo que a pessoa está colocando para a gente, maravilha, né? Então, é muito interessante a caridade, realmente, ela vem desse convívio, né? Convívio com o outro, principalmente aqueles que são mais próximos da gente. Então, fica essa pergunta, né? Dá para a gente perceber? Sim, né? Na medida que você seguir os manuais, vai chegar um momento que os desafios são tão grandes, você vai ter que tentar coisa nova, aí a experiência, muitas vezes, a gente vai errar aqui, corrige, reconhece o erro, né? Porque o grande problema do ser humano, às vezes, é que ele, por orgulho, ele não quer abrir mão, não quer aceitar o erro. E não quer corrigir, porque quer dizer que estava certo. Aí perde um tempo danado, né? Alguém mais gostaria de comentar? Temos ainda 9 minutinhos. Pois não, Nilza? Então, Antônio, eu ia falar que sobre errar, sobre o que você está falando aí, eu fico pensando que nós todos que estamos vivendo nessa encarnação, talvez não erramos em algumas coisas, estamos aprendendo porque já erramos numa outra, né? Não é isso? Então, a gente aprende, porque nosso espírito guarda uma certa lembrança de algo que a gente já errou, mas a gente erra muitas vezes coisas que a gente já errou na outra encarnação, não é isso? Um aprendizado contínuo, né? Mas a gente acaba vivendo, desde que a gente vem do átomo até o arcanjo, né, a nossa evolução, a gente tem que ir errando para ir acertando, eu acredito, né? O grande desafio nosso agora é a gente, vamos dizer assim, aprender a lidar com as emoções, né, do corpo, né? Sim, É normal, a gente sentir raiva, sentir ódio, sentir essas coisas, é normal. O que não é normal é a gente ficar com isso, né? sim, Esse é o nosso esforço. Guardar mágoa, essas coisas que é o pepino, né? E que acaba nos impedindo de aceitar as pessoas como são, que é a questão da indulgência, né? é isso. Porque se você quiser moldar as pessoas dentro daquilo que você acredita que é correto, não vai funcionar. Você só vai sofrer. Em alguns momentos você vai ficar irritado, mas na medida que você se deixa levar pela irritação por muito tempo, maravilha, né? Mas isso tem que ser sincero, né? Esse que é o desafio nosso. Do coração, né? Tem que ser de coração. Tem que ser esse é o desafio. Então, Antônio, sobre a primeira pergunta, tem um trecho numa carta de Bezerra que sei lá, eu gosto muito desse livro, né? Ele fala assim: o progresso que tivermos feito aqui
Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo super bem. O progresso que tivermos feito aqui, seja em conhecimentos, seja em virtudes, determinará o ponto de que começaremos na seguinte existência e o lugar que nela ocuparemos. Eu acho essa frase aqui, eu peguei, faz tempo já que eu li esse livro, eu destaquei essa frase, porque ela diz muita coisa, né? É o segmento da nossa encarnação, né? É isso mesmo. Nossa, interessante a gente ir um pouquinho lá no nosso lar e ver como que o André Luiz foi se situando ao longo da experiência no mundo espiritual. Ele passou período no umbral, né? Depois ele foi recolhido, ali ele passou por uma preparação para depois começar a servir. Né? Porque eu acredito, todos nós queremos, eu vou falar por mim, né? Chegar no mundo espiritual e ter uma atividade, mesmo que seja de faxineiro. Né? Porque você ficar no mundo espiritual só sofrendo, andando no umbral ali, se arrastando, ninguém quer isso, né? Pode ser que nós tenhamos que passar por isso, como o nosso querido André Luiz passou. Talvez até em situação até muito pior. Mas o que nós vamos buscar é ser útil, né? A minha expectativa é continuar sendo útil. Né? Todos nós, de certa forma, contribuímos para a sociedade, não contribuímos? Seja como dono de casa, seja como empresário, seja como técnico, engenheiro, seja lá o que for, como faxineiro, todos nós contribuímos aqui para o planeta, contribuímos, não é isso? Né? E até um bandido contribui, né? Porque ele vai gerar emprego lá para a polícia, né? É meio absurdo o que eu estou falando, mas todos nós produzimos alguma coisa. Tem até um texto de Emmanuel com isso, sobre isso. Né? A pedra produz, vamos dizer assim, condição de se construir uma casa, o barro também, a planta produz os frutos, e cada um de nós produz alguma coisa, boa ou menos boa, né? Então, quando a gente for para o mundo espiritual, a expectativa, eu pessoalmente, é de continuar produzindo, de preferência, coisas boas, né? Mas para isso nós precisamos nos preparar. E como que a gente se prepara para o mundo espiritual? Estudando sobre o mundo espiritual, é ou não é? A gente não sabe que tem alguma faculdade como que é a vida no mundo espiritual, nos preparando para essa vida, só no Espiritismo que nós encontramos isso, né? Então vamos aproveitar. Tá estudando, por exemplo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que nós vamos estudar agora, né, daqui a pouquinho, estudando a Gênese, o Céu e o Inferno, os livros de André Luiz, né? Estamos agora estudando no Mundo Maior, já estudamos os Mensageiros, os Missionários da Luz, quer dizer, e a gente vai se inteirando e vai se preparando, né? Porque a realidade lá não é a mesma daqui, né? Não é a mesma realidade daqui. Então, é muito interessante a gente não perder essa perspectiva de se preparar. Porque muita gente vai levando a vida e não se prepara para o momento da transição. E a pergunta é como, né? Nós temos a resposta. O como é conhecendo, estudando o mundo espiritual, né? Mas é isso, gente. Já faltam 2 minutinhos. Eu vou fazer a prece de encerramento. Primeiro de tudo, agradecendo a Deus, a Jesus, nossa Mãe Santíssima, e o nosso querido Allan Kardec, né, que trouxe essa obra maravilhosa, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde está toda a moral do Cristo, né, comentada, esclarecida. E esse livro é um livro para estudar a vida aqui toda e a outra também, e a outra também, e a outra também, na minha visão, né? É um livro que, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem material para a gente estudar. E assim,
Vamos lembrar da nossa querida Sala 1, né, onde a gente deposita aquilo que nós trazemos de melhor em nossos corações, disponibilizando para a equipe do nosso cantinho, a equipe espiritual do nosso cantinho, que está sempre ativa, trabalhando em favor dos irmãos mais necessitados. Em agradecimento, assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Que tenhamos mais uma hora de aprendizado, de luz. Deus ilumine o Eduardo e a todos, né? Para que a gente possa aprender mais um pouquinho. Bom trabalho aí, Eduardo.